A saúde em Portugal está a mudar. Cartão Vital. Contacte 01 720 0500 ou dirija-se aos balcões do Sotomaior, Tota e Crédito Predial. Cartão Vital. A sua memória clínica. Boa noite. A situação no Zaire continua tensa e instável. Esta noite, o líder dos rebeldes, Laurent Kabila, proibiu os partidos políticos nas zonas libertadas. Em conferência de imprensa, garantiu que vai continuar a guerra de libertação e que se prepara para formar o primeiro governo de transição do país. Enquanto a situação política piora, os rebeldes avançam um pouco por todo o país. Gente em fuga, sem saber exatamente para onde, caracterizam o cotidiano de Kinshasa. Ávidos de uma informação que permita ultrapassar o desnorte, para o qual contribui a ausência de Mobutu em público, os zairenses e os estrangeiros residentes no país deitam contas à vida na busca da melhor solução para uma crise sem fim à vista. Entre o caos e a anarquia, sobressai uma quase unanimidade. Il ne peut rien faire. Il n'a rien fait pendant 35 ans. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire pendant 35 ans qu'il peut faire aujourd'hui? Nous attendons l'arrivée de Kabila. Cansados de viver sob um regime que, em 31 anos, tornou o Zaire um dos países mais pobres do continente africano, os zairenses veem em Laurent Désiré Kabila uma espécie de salvador da pátria. O líder da rebelião corresponde com um misto de ações armadas um pouco por todo o país e com a diplomacia QB necessária a quem tem aspirações políticas. A única certeza é que, sem negociações diretas com Mobutu, o cessar-fogo no Zaire não vai passar de um desejo. 34 portugueses residentes no Zaire chegaram hoje ao aeroporto de Lisboa. A maioria são mulheres e crianças que vêm passar as férias da Páscoa. Os homens ficaram em Kinshasa e por lá vão permanecer, pelo menos por enquanto. São todos de Kinshasa e não parecem muito alarmados. Os 34 portugueses que chegaram esta manhã vão passar as férias da Páscoa em Portugal. Se as notícias do Zaire não encorajarem o regresso, ficam por cá. As senhoras e as crianças vêm-se embora. Os portugueses pensam voltar a isso? Pânico, pois. Os homens ficam, as senhoras vêm, mas as crianças. Os homens ficaram lá? O seu marido ficou lá? Os homens ficam todos. O seu marido? O meu marido está lá. E é como lhe digo, daqui a 15 dias abrem as escolas, se aquilo tiver calmo eu volto. A maior parte vão ficar porque têm os negócios, têm as lojas, não podem abandonar assim de qualquer maneira, não é? Recebemos do embaixador um comunicado a dizer para termos a mala pronta para vir. Agora que digamos que estamos já a correr para ir buscar o bilhete, não há corrida absolutamente nenhuma. Não há pânico, mas os lugares no voo da próxima semana já estão todos vendidos. Cautelas tomadas antes do regresso do presidente zairense ontem a Kinshasa. À chegada, Mobutu não se deixou filmar. Regressou de França para acabar com os conflitos. Fez uma proposta de cessar fogo aos rebeldes zairenses, mas o líder Laurent Kabila não cede enquanto Mobutu recusar conversações diretas. Depois do êxodo albanês, o porto e as praias de Durrës estão fortemente vigiadas pelo exército e pela polícia. A cidade está praticamente deserta e as autoridades temem novos saques e um novo êxodo quando, na segunda-feira, chegar ajuda humanitária italiana. Em Tirana, entretanto, está prevista para amanhã uma grande manifestação pela paz. Tirana ensaia uma normalidade musculada com o exército na rua e o recolher obrigatório a partir das 7 da tarde. Aparentemente, o governo do primeiro-ministro Basquim Fino está a conseguir controlar a situação no norte do país. O porto de Durrës, de onde partiram milhares de albaneses, está fortemente patrulhado. As praias também, e há ordem para usar a força caso os albaneses tentem partir para a Itália. A lei hoje no país prevê a utilização de armas? Depois de amanhã, o porto de Durrës começa a receber alimentos e outros bens essenciais vindos de Itália. A vigilância aperta e, apesar da aparente normalidade a que o norte do país regressa, há em Durrës quem ainda não tenha perdido a esperança de partir. Como esta jovem que tem o noivo e a família em Itália. Doja të ikja me dokumenta të rregullta, pasi unë I kam këto dokumenta, po gjendja e zakonshme që u vendos këtu më bëri që do të mbetem këtu. Përpiqesh të ikosh në mënyrë clandestine? Tamam. Durrës é uma cidade praticamente deserta. O comboio não circula, foi destruído nos saques de há 3 semanas atrás. A alfândega do Porto também. Foi destas águas que partiu a maior parte dos refugiados albaneses, uma tarefa dificultada pela Marinha de Guerra italiana que patrulha a costa de Durrës. Os albaneses também tomaram providências. O porto e as praias estão fortemente vigiadas por uma patrulha especial do exército.
Quem quer fugir da Albânia agora dirige-se para norte, para a cidade de Leijin. Carlos Rico, com a imagem de Fernando Faria, a SIC na Albânia. O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para debater o processo de transição de Macau e o eventual levantamento da imunidade a Alberto João Jardim, dois temas que serão discutidos no próximo dia 15 de abril. Para os líderes do PSD e do PP, a convocação do Conselho não traz qualquer problema, embora acrescentem que há outros assuntos que deveriam merecer uma atenção especial do Presidente. Alberto João Jardim volta mais uma vez a estar no centro das atenções, por causa das suas declarações feitas no Carnaval sobre o Parlamento e o Governo da República. Mesmo em tempo de Carnaval, a classe política em Lisboa levou a mal e agora, por força de um requerimento de um juiz do Funchal, o assunto vai a Conselho de Estado no próximo mês. Isso, aliás, já fez parte de uma ordem de trabalhos do Conselho de Estado. Foi deliberado na altura pedir ao Sr. Dr. Alberto João Jardim que se pronunciasse sobre a matéria, o que fez, e nós temos que resolver esse assunto, e é só isso. Quando um membro de um órgão está a exercer funções e se coloca o problema de ir ou não a tribunal como testemunha, ou como arguido, ou como acusadora, precisa da autorização desse órgão, não tem nada de especial. Uma situação destas ir a Conselho de Estado? Não, porque tem que ser. É obrigado por lei. Voltar atrás com a situação é, eventualmente, levantar um problema que já está esquecido e que, por outro lado, contribuiu para o descrédito de quem procedeu como procedeu o Dr. Alberto João Jardim. Macau será outro dos assuntos em cima da mesa numa altura em que o processo de transição entra numa fase decisiva. Eu penso que é útil ouvirmos o Sr. Governador de Macau, ouvir o Presidente da República, o Sr. Presidente da República ouvir os conselheiros sobre a forma como estamos todos a encarar a transição e o que é que será necessário fazer. Dia 15, o Conselho de Estado terá dois convidados a título excepcional: o Governador de Macau, Rocha Vieira, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama. O caso do bando do multibanco não está encerrado. Dois arguidos queixam-se da mão demasiado pesada da Justiça e vão recorrer da sentença. A defesa de Eduardo Cardoso reafirma que ele está inocente do crime de homicídio. O advogado de Ana Maria, que foi condenada a 18 anos de prisão, defende que a pena foi excessiva. Eduardo Cardoso foi condenado a 20 anos de prisão, uma sentença para punir os crimes de sequestro, roubo, receptação e, sobretudo, o homicídio de Ana Cristina. Em tribunal ficou provado que foi Eduardo quem a estrangulou. É este o principal motivo porque apresenta recurso. Já falei com o Eduardo e ele disse-me que vamos recorrer disto, uma vez que há ali muita coisa que não deve ser. Não deve ser. Essencialmente o quê? Reparente-se nomeadamente com o homicídio da Ana Cristina e, portanto, ele não aceita aqueles factos que foram dados como provados. Também o advogado de Ana Maria Oliveira vai recorrer na próxima semana. Ana Maria, apesar de absolvida no caso da morte de Ana Cristina, foi condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa, sequestro e roubo. É evidente que eu vou recorrer atacando a associação criminosa e pelo menos um dos roubos, que não foi feita a prova dele, porque... Mas acha que não foi provada a associação criminosa? Eu acho que não. Eu acho que tem que haver algo mais para que se considere que haja uma associação criminosa. No caso, eu não estou a pôr em questão os outros arguidos, eu só me pronuncio em relação à Ana Maria, mas acho que a Ana Maria foi um bocado arrastada para isto, portanto acho que não havia ali desempenho dela efetivo, nem havia ali divisão de tarefas. O defensor oficioso de Rui Gomes, cabecilha do grupo condenado à pena máxima, ainda não decidiu o que fazer. Já esperava uma pena elevada e faz depender o recurso da vontade do arguido. Notícias do desporto já a seguir ao intervalo. Até já. Uma notícia que nos chegou há momentos: a violência voltou às ruas de Dili. Informações a partir da capital de Timor-Leste e da resistência no exterior falam na existência de 2 ou 3 mortos. Assim que contactou há minutos um timorense de Dili que confirma a notícia. Informação. Sim. E desde que apanhou 10 elementos. Sim. As crianças, né? Os jovens. Feridos, 8 feridos e mais mortos, deve ser 2 ou 3 mortos. Hein?
Os confrontos entre soldados indonésios e manifestantes terão ocorrido quando os timorenses pretendiam entregar uma mensagem ao enviado do secretário-geral das Nações Unidas, que se encontra em Dili, para uma visita de 2 dias. Os confrontos terão ocorrido em frente ao hotel onde está instalado o enviado das Nações Unidas. As informações neste momento são ainda escassas, são 8 horas da manhã em Dili e não foram ainda confirmadas oficialmente. Este é obviamente um assunto a que voltaremos amanhã no primeiro jornal. Agora ao desporto, o Sporting voltou a ganhar esta tarde em Alvalade. Os Leões conseguiram um resultado expressivo frente ao Vitória de Guimarães, 4-1. Oceano foi o autor dos 2 primeiros golos do Sporting. O Guimarães até começou bem. Aos 16 minutos, Quimberto marcou o livre, De Vilde fez o resto. Falhou a defesa, foi o primeiro golo do jogo. 12 minutos mais tarde, Jordanov tem este excelente trabalho. Cruzamento para a área, Pedro Barbosa a ser derrubado por Quimberto. Paulo Parati a assinalar a marca da grande penalidade. Oceano não falhou a transformação, enganando o Neno, 1-1 no marcador. Capucho protestava desta decisão de Parati e viu o cartão vermelho. Tudo mais fácil para o Sporting, que no último minuto da primeira parte fez o segundo golo, outra vez por Oceano, num cabeceamento ao segundo poste. Na segunda parte, a superioridade leonina foi claríssima. Reparem nesta jogada do terceiro golo. Luís Miguel vai colocar para Sapinto perfeitamente à vontade o ataque do Sporting diante de uma frágil defesa vimaranense. Domingues a atirar para a baliza deserta. Facílimo, depois do bom trabalho de Sapinto. Estavam jogados 16 minutos na segunda parte. A 2 minutos do fim, quase a papel químico. Outra vez Sapinto sobre a direita, a fazer o que quer e a entregar a bola para o golo de Paulo Alves. 4-1. Vitória folgada sobre o Guimarães e agora há que esperar pelo resultado do Porto. O tráfico de crianças e de órgãos humanos está a aumentar em todo o mundo. Os países da América Latina são os mais afetados por este tipo de crimes, em particular o México. O destino das crianças e dos órgãos é o mercado norte-americano e europeu. Na capital mexicana decorreu uma conferência das igrejas católicas e apostólicas nacionais sobre este tema, onde participou um bispo português da Igreja Velho-Católica. Do António Raposo diz que Portugal não está livre do tráfico de órgãos e de crianças. A verdadeira dimensão deste mercado do horror é muito difícil de apurar. Há apenas uma certeza: o rapto de crianças e o tráfico de órgãos está a aumentar. É difícil entrar no campo das estatísticas, mas sabemos que, tanto as informações que nos deram, que está a aumentar de ano para ano. Diariamente há casos que geralmente as crianças são raptadas com destino aos Estados Unidos, e daí com destino à Europa. E Portugal também não está livre desta rota. As igrejas católicas e apostólicas juntaram-se esta semana no México para debater o problema. Este país é um dos mais afetados pela atuação das máfias do setor. Fomos informados que também na questão dos órgãos, que as pessoas são atacadas, raptadas na rua e ali são extraídos órgãos, como os rins, por exemplo, e são suturadas naquele mesmo momento e deixam ficar ali debaixo da anestesia, são os órgãos que lhes presenciam. Cada vez mais zonas do mundo são palco deste tipo de crimes. A primeira precaução recomendada é nunca deixar as crianças na rua sem a companhia de adultos. E a informação está de regresso amanhã, 1 da tarde, com Teresa Dimas e o Primeiro Jornal. Boa noite e até amanhã.